O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 88. Como um rei recebe taxas do reino. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, como o rei deve se comportar se, apesar da sua grande riqueza, ele desejar mais. Bhishma disse: o rei, desejoso de ganhar mérito religioso, deve se dedicar ao bem de seus súditos e protegê-los de acordo com considerações de tempo e lugar e com o melhor de sua inteligência e poder. Ele deve, em seus domínios, adotar todas as medidas que em sua avaliação possam assegurar o bem deles como também o dele próprio. O rei deve ordenhar seu reino como uma abelha coletando o mel das plantas. Isto é, sem prejudicar a fonte. Ele deve agir como o dono de uma vaca que tira leite dela sem furar seus úberes e sem fazer o bezerro passar fome. O rei deve, na questão das taxas, agir como a sanguessuga tirando sangue brandamente. Ele deve agir com seus súditos como uma tigresa na questão de carregar seus filhotes, tocando-os com seus dentes, mas nunca perfurando-os com eles. Ele deve se comportar como um camundongo que, embora possua dentes afiados e pontudos, ainda corta os pés de animais adormecidos de tal maneira que eles não se tornam em absoluto conscientes disto. Pouco a pouco deve ser tirado de um súdito em crescimento e dessa maneira ele deve ser tosqueado. A demanda deve então ser aumentada gradualmente até que o que é tirado assuma uma proporção justa. O rei deve aumentar a carga de seus súditos gradualmente, como uma pessoa aumentando gradualmente as cargas de um boi jovem. Agindo com cuidado e suavidade, ele deve finalmente pôr as rédeas neles. Se as rédeas são assim colocadas, eles não se tornam intratáveis. De fato, medidas adequadas devem ser empregadas para fazê-los obedientes. Meros rogos para reduzi-los à submissão não o farão. É impossível se comportar igualmente para com todos os homens. Conciliando aquelas que são principais, as pessoas comuns devem ser reduzidas à obediência. Produzindo desunião através da ação de seus líderes entre as pessoas comuns que devem suportar as cargas, o rei deve ele mesmo apresentar-se para conciliá-las e então desfrutar em felicidade do que ele conseguir tirar delas. O rei nunca deve impor taxas inadequadamente e sobre pessoas incapazes de arcar com elas. Ele deve impô-las gradualmente e com conciliação, em tempos apropriados e segundo as formas devidas. Estes artifícios que eu declaro para ti são meios legítimos da arte de reinar. Eles não são considerados como métodos repletos de falsidade. Alguém que procura governar corcéis por métodos impróprios somente os deixa furiosos. Bares, mulheres públicas, cafetões, atores, jogadores e donos de casas de jogo, e outras pessoas deste tipo, que são fontes de desordem para o Estado, devem todas ser controladas. Residindo dentro do reino, elas afligem e prejudicam as melhores classes de súditos. Ninguém deve pedir nada de ninguém quando não há necessidade. O próprio Manu antigamente declarou esta injunção em relação a todos os homens. Se todos os homens fossem viver por pedir ou mendigar e se abstivessem de trabalhar, o mundo sem dúvida acabaria. Somente o rei é competente para reprimir e controlar. O rei que não reprime seus súditos de pecar ganha 1/4 dos pecados cometidos pelo seu povo por causa da ausência de proteção real. Esta é a declaração dos Rutis. Já que o rei partilha dos pecados e dos méritos de seus súditos, ele deve, portanto, ó monarca, reprimir aqueles seus súditos que são pecaminosos. O rei que negligencia a restrição se torna ele mesmo pecaminoso. Ele ganha, como já foi dito, 1/4 dos pecados deles, assim como 1/4 de seus méritos. As seguintes falhas das quais eu falo devem ser controladas. Elas empobrecem a todos. Qual ato pecaminoso há que uma pessoa governada pela paixão não faça? Uma pessoa governada pela paixão se vicia em estimulantes e carne, e se apropria das esposas e da riqueza de outras pessoas, e estabelece um mau exemplo para ser imitado por outros. Aqueles que não vivem de esmolas podem mendigar em épocas de miséria. O rei deve, observador de justiça, fazer doações a eles por compaixão, mas não por medo. Que não haja mendigos em teu reino, nem ladrões.
São os ladrões e não homens virtuosos que doam para mendigos. Tais doadores não são verdadeiros benfeitores de homens. Que residam em teus domínios homens que auxiliem os interesses de outros e que lhes façam bem, mas não aqueles que exterminam outros. Aqueles oficiais, ó rei, que pegam dos súditos mais do que é devido devem ser punidos. Tu deves então nomear outros que pegarão somente o que é devido. Agricultura, criação de gado, comércio e outras ações de natureza similar, devem ser feitos serem exercidos por muitas pessoas sobre o princípio da divisão de trabalho. Se uma pessoa dedicada à agricultura, criação de gado, ou comércio, se torna inspirada com um senso de insegurança por causa de ladrões e oficiais tirânicos, o rei, como uma consequência, incorre em infâmia. O rei deve sempre honrar aqueles seus súditos que são ricos e deve dizer a eles, juntos, favoreçamos os interesses do povo. Em todos os reinos, aqueles que são ricos constituem um patrimônio no reino. Sem dúvida, uma pessoa rica é o principal dos homens. Aquele que é sábio, ou corajoso, ou rico ou influente, ou justo, ou dedicado a penitências, ou verdadeiro em palavras, ou dotado de inteligência, ajuda na proteção dos súditos seus companheiros. Por essas razões, ó monarca, ame todas as criaturas, e mostre as qualidades de honestidade, sinceridade, ausência de ira, e abstenção de ferir. Tu deves assim manejar a vara de castigo, e aumentar tua tesouraria e auxiliar teus amigos e consolidar teu reino dessa maneira, praticando as qualidades de veracidade e sinceridade e apoiado por teus amigos, tesouraria e tropas. Capítulo 89. Direitos Brahmana, superioridade sobre outros. Bhishma disse que as árvores que produzem frutos comestíveis sejam derrubadas em teus domínios. Frutas e raízes constituem a propriedade dos brahmanas. Os sábios declaram que esta é uma ordenança de religião. O excedente, depois de sustentar os brahmanas, deve ir para o sustento de outras pessoas. Ninguém deve pegar qualquer coisa por fazer uma injúria para os brahmanas. Isto é, antes de eles estarem satisfeitos. Se um brahmana, afligido por falta de sustento, deseja abandonar um reino para obter um meio de vida em outro lugar, o rei, ó monarca, deve, com afeição e respeito, conceder a ele os meios de sustento. Se ele ainda não desistir de deixar o reino, o rei deve ir para uma assembleia de brahmanas e dizer, tal brahmana está deixando o reino. Em quem meu povo então encontrará uma autoridade para guiá-lo? Os brahmanas são autoridades para guiar outros homens. Quando, portanto, um brahmana específico deixa o reino, o povo perde nele um amigo, professor e guia. Se depois disso ele não desistir de sua intenção de ir embora, e dizer qualquer coisa, o rei deve dizer a ele, esqueça o passado. Isto é, se a pessoa que pretende partir se refere a uma negligência anterior do rei, o rei deve pedir perdão e, é claro, atribuir a ele os meios de sustento. Este, ó o filho de Kunti, é o caminho eterno do dever real. O rei deve em seguida dizer a ele, de fato, ó o Brahmana, as pessoas dizem que deve ser concedido para um Brahmana apenas o suficiente para mantê-lo. Eu, no entanto, não aceito aquela opinião. Por outro lado, eu penso que se um Brahmana procura deixar um reino por causa da negligência do rei em lhe fornecer os meios de sustento, tais meios devem ser atribuídos a ele, e, em seguida, se ele pretende dar aquele passo para obter os meios de luxo, a ele ainda deve ser pedido para ficar e ser suprido até com aqueles meios. Agricultura, criação de gado, e comércio, fornecem para todos os homens os meios de vida. Um conhecimento dos Vedas, no entanto, fornece a eles os meios de alcançar o céu. Aqueles, portanto, que obstruem o estudo dos Vedas e a causa de práticas védicas devem ser considerados como inimigos da sociedade. É para o extermínio destes que Brahman criou os kshatriyas. Subjugue teus inimigos, proteja teus súditos, adore as divindades em sacrifícios, e lute batalhas com coragem, ó alegrador dos curos. O rei deve proteger aqueles que merecem proteção. O rei que faz isso é o melhor dos soberanos. Os reis que não exercem o dever de proteção vivem uma vida inútil.
Para o benefício de todos os seus súditos, o rei deve sempre procurar averiguar as ações e pensamentos de todos, ó Yudhishthira. E por essa razão deve colocar espiões e agentes secretos, protegendo outros de ti mesmo, e tu mesmo de outros, como também outros de outros, e tu de ti mesmo. Sempre cuide do teu povo, protegendo sua própria pessoa de todos. Primeiro, o rei deve proteger a terra. Homens de conhecimento dizem que tudo tem sua base na própria pessoa. O rei deve sempre refletir sobre estes, isto é, quais são seus pontos fracos, em quais maus hábitos ele é viciado, quais são as fontes de sua fraqueza, e quais são as fontes de seus erros. O rei deve fazer agentes secretos e de confiança vagarem pelo reino para averiguar se sua conduta como exposta no dia anterior encontrou ou não a aprovação do povo. De fato, ele deve averiguar se sua conduta é ou não é geralmente elogiada, ou se ela é ou não aceitável para o povo das províncias, e se ele tem ou não tem conseguido ganhar um bom nome em seu reino. Entre aqueles que são virtuosos e possuidores de sabedoria, aqueles que nunca se retiram da batalha, e aqueles que não residem em teu reino, aqueles que são dependentes de ti, e aqueles que são teus ministros, assim como os que são independentes de partido, aqueles que te louvam ou te culpam nunca devem ser objetos de desconsideração por ti, ó Yudhishthira. Isto é, tu deves te interessar por tal opinião, sem ficar zangado com aqueles que te criticam ou te acusam. Nenhum homem, ó majestade, pode conseguir ganhar a boa opinião de todas as pessoas no mundo. Todas as pessoas têm amigos, inimigos, e neutros, ó Bharata. Yudhishthira disse, entre pessoas todas as quais são iguais em poder de armas e talentos, de onde uma adquire superioridade sobre todo o resto, e por qual motivo ela consegue o domínio sobre elas. Bhishma disse, criaturas que são móveis devoram coisas que são imóveis. Animais que têm dentes devoram aqueles que não têm dentes. Cobras coléricas de veneno virulento devoram as menores de sua própria espécie. Conforme este princípio, entre os seres humanos também, o rei que é forte vitima aqueles que são fracos. O rei, ó Yudhishthira, deve sempre estar atento aos seus súditos como também aos seus inimigos. Se ele se torna descuidado, eles caem sobre ele como urubu sobre carniça. Cuide, ó rei, para que os comerciantes em teu reino que compram artigos a preços altos e baixos para venda, e que no decurso de suas viagens têm que dormir ou descansar em florestas e regiões inacessíveis, não sejam afligidos pela imposição de impostos pesados. Isto é, aqueles que têm que passar por tais privações em exercer sua ocupação proveitosa não devem ser taxados pesadamente. Não deixe que os agricultores do teu reino o deixem por causa de opressão. Eles, que carregam as cargas do rei, também sustentam os outros residentes do reino. As doações feitas por ti neste mundo sustentam os deuses, pitris, homens, nagas, rakshasas, aves, e animais. Esses, ó Bharata, são os meios de governar um reino e de proteger seus soberanos. Eu te falarei novamente sobre o assunto, ó filho de Pandu. Capítulo 90. Mandatri e Utatya sobre justiça e dever dos reis. Bhishma disse, aquela principal de todas as pessoas conhecedoras dos Vedas, Utatya da linhagem de Angirasa, falou alegremente em uma ocasião passada para o filho de Uvanasva, Mandatri. Eu irei agora, ó Yudhishthira, narrar para ti tudo o que Utatya, aquela principal de todas as pessoas familiarizadas com os Vedas, disse para aquele rei. Utatya disse, alguém se torna um rei para agir nos interesses da justiça e não para se comportar caprichosamente. Saiba disto, ó Mandatri, o rei é, de fato, o protetor do mundo. Se o rei age justamente, ele alcança a posição de um deus, isto é, vai para o céu. Por outro lado, se ele age injustamente, ele cai no inferno. Todas as criaturas se apoiam na justiça. A justiça, por sua vez, se apoia no rei. O rei, portanto, que mantém a justiça, é realmente um rei. Aquele rei que é dotado de uma alma justa e com todos os tipos de graça é citado como uma encarnação da virtude. Se um rei fracassa em castigar a injustiça, os deuses abandonam sua mansão e ele incorre na desonra entre homens.
Os esforços de homens que cumprem seus próprios deveres são sempre coroados com sucesso. Por essa razão todos os homens procuram obedecer aos ditames de justiça que é produtiva de prosperidade. Quando a pecaminosidade não é reprimida, o comportamento justo chega ao fim e o comportamento injusto aumenta imensamente. Quando a pecaminosidade não é reprimida, ninguém pode, segundo os direitos de propriedade como declarado nas Escrituras, dizer, esta coisa é minha e esta não é minha. Quando a pecaminosidade prevalece no mundo, os homens não podem possuir e desfrutar de suas próprias esposas e animais e campos e casas. As divindades não recebem culto, os pitris nenhuma oferenda encerradas, e os convidados nenhuma hospitalidade, quando a pecaminosidade não é reprimida. As classes regeneradas não estudam os Vedas, ou cumprem votos superiores, ou expandem sacrifícios, quando a pecaminosidade não é reprimida. As mentes dos homens, ó rei, se tornam fracas e confusas como aquelas de pessoas feridas por armas, quando a pecaminosidade não é reprimida. Lançando seus olhos em ambos os mundos, os rishis fizeram o rei, aquele ser superior, planejando que ele seria a encarnação da justiça sobre a terra. Bhishma diz que este discurso é muito antigo. Provavelmente este verso se refere à ideia do escritor dos motivos que impeliram os rishis de Brahmavarta quando eles decidiram para sua colônia indiana a forma de governo real. É chamado de Rajan aquele em quem a justiça brilha. O rei em quem não há justiça é chamado de Vrishala. Este verso dá a etimologia da palavra Rajan e Vrishala. Ele em quem há justiça, brilha Rajati é um Rajan. E ele em quem a justiça, chamada Vrisha, desaparece, é um Vrishala. O divino Dharma justiça tem outro nome, isto é, Vrisha. Aquele que enfraquece Vrisha é chamado pelo nome de Vrishala. O rei deve, portanto, promover a causa da justiça. Todas as criaturas crescem no crescimento da justiça, e decaem com a decadência dela. A justiça, portanto, nunca deve ser permitido decair. A justiça é chamada de Dharma porque ela ajuda a aquisição e conservação de riqueza dana. Os sábios, ó rei, declaram que Dharma reprime e coloca limites em todos os maus atos dos homens. O nascido por si mesmo Brahman criou Dharma para o avanço e crescimento das criaturas. Por esta razão, o rei deve agir segundo os ditames de Dharma para beneficiar seus súditos. Por esta razão também, ó o tigre entre reis, Dharma é citado como a principal de todas as coisas. Aquele principal dos homens que governa seus súditos justamente é chamado de rei. Desconsiderando luxúria e ira, cumpra os ditames de justiça. Entre todas as coisas, ó o chefe da linhagem de Bharata, que levam à prosperidade dos reis, a justiça é a principal. Dharma, além disso, surgiu do Brahmana. Por esta razão, o Brahmana deve sempre ser adorado. Tu deves, ó Mandatri, satisfazer com humildade os desejos de Brahmanas. Por negligenciar satisfazer os desejos dos Brahmanas, o rei traz perigo sobre si mesmo. Por tal omissão, ele fracassa em obter alguma adesão de amigos enquanto seus inimigos aumentam em número. Em consequência de malícia em direção aos Brahmanas, surgida de sua tolice, a deusa da prosperidade, que tinha antigamente morado com ele, ficou enfurecida e abandonou Asuravali, o filho de Virshana. Abandonando Asura ela foi até Indra, o chefe das divindades. Vendo a deusa vivendo com Purandara, Vali se entregou a muitos arrependimentos inúteis. Esses, ó o poderoso, são os resultados da malícia e do orgulho. Fique vigilante, ó Mandatri, para que a deusa da prosperidade não te abandone enfurecida. Os Rutis declaram que a injustiça gerou um filho chamado orgulho na deusa da prosperidade. Este orgulho, ó rei, levou muitos dentre os deuses e os Asuras à ruína. Muitos sábios reais também foram destruídos por causa dele. Esteja, portanto, atento, ó rei. Aquele que o consegue conquistar se torna um rei. Aquele, por outro lado, que permite a si mesmo ser conquistado por ele, se torna um escravo. Se, ó Mandatri, tu desejas uma vida eterna de felicidade, viva como um rei que não se entrega a esses dois, isto é, orgulho e injustiça.
Abstenha-te da companhia daquele que está embriagado com orgulho, daquele que é desatento aos ditames de honestidade, daquele que zomba da religião, daquele que é insensato, e te abstenha de cortejar a todos eles quando unidos. Mantenha tua pessoa afastada da companhia dos ministros a quem tu puniste uma vez, e especialmente de mulheres, como também de montanhas e terras acidentadas e fortalezas inacessíveis, e elefantes e cavalos e répteis nocivos. Tu deves também desistir de vagar durante a noite, e evitar os defeitos de mesquinhez e vaidade e jactância e ira. Tu nunca deves ter relacionamento com mulheres desconhecidas, ou com aquelas de sexo equívoco, ou aquelas que são lascivas, ou aquelas que são esposas de outros homens, ou aquelas que são virgens. Quando o rei não reprime o vício, uma confusão de casta se segue, e rachazas pecaminosos, e pessoas de sexo neutro, e crianças desprovidas de membros ou possuidoras de línguas grossas, e idiotas, começam a nascer até em famílias respeitáveis. Portanto, o rei deve ter um cuidado especial em agir justamente, para o benefício de seus súditos. Se um rei age negligentemente, um grande mal se torna a consequência. A injustiça aumenta causando uma confusão de castas. O frio se manifesta durante os meses de verão, e desaparece quando sua estação apropriada chega. Secas, enchentes e pestilências afligem o povo. Estrelas ameaçadoras surgem e cometas ameaçadores aparecem em tais ocasiões. Diversos outros presságios, indicando a destruição do reino, aparecem. Se o rei não toma medidas para sua própria segurança e não protege seus súditos, os últimos primeiro encontram a destruição e então a destruição apanha o próprio rei. Duas pessoas combinam de roubarem juntas a riqueza de alguém, e muitas agindo em acordo roubam as duas. Donzelas são defloradas. Tal estado de coisas é citado como resultante das falhas do rei. Todos os direitos de propriedade acabam entre os homens, quando o rei, abandonando a justiça, age negligentemente. Capítulo 91. O Tátia sobre deveres reais. O Tátia disse: se a divindade das nuvens despeja chuva na estação apropriada e o rei age virtuosamente, a prosperidade que se segue mantém os súditos em felicidade. O lavadeiro que não sabe como lavar a sujeira do tecido sem tirar sua tintura é muito inábil em sua profissão. A pessoa entre os brahmanas ou kshatriyas ou vaisyas que, tendo abandonado os deveres apropriados de sua classe, se torna um sudra, é realmente para ser comparado com tal lavadeiro. Serviço humilde se atribui ao sudra, agricultura ao vaisya, a ciência de punição ao kshatriya, e brahmacharya, penitências, mantras, e honestidade, ao brahmana. O kshatriya que sabe como corrigir os erros de comportamento das outras classes e removê-los como um lavadeiro é realmente o pai delas e merece ser seu rei. As respectivas eras chamadas Krita, Treta, Dvapara e Kali, ó touro da raça Bharata, dependem todas da conduta do rei. É o rei que constitui a era. Pois se ele age justamente, a era que inicia é Krita, se, por outro lado, ele age pecaminosamente, ele faz a era Kali começar. As quatro classes, os Vedas e os deveres em relação aos quatro modos de vida ficam todos confusos e enfraquecidos quando o rei se torna negligente. Os três tipos de fogo, os três Vedas, e sacrifícios com Dakshina, todos se perdem quando o rei se torna negligente. O rei é o criador de todas as criaturas, e o rei é seu destruidor. O rei que é de alma justa é considerado como o criador, enquanto aquele que é pecaminoso é considerado como o destruidor. As esposas do rei, filhos, parentes, e amigos, se tornam todos infelizes e sofrem quando o rei é negligente. Elefantes e corcéis, e vacas e camelos e mulas e jumentos e outros animais todos perdem seu vigor quando o rei se torna injusto. É dito, ó Mandatri, que o Criador criou o poder representado pelo rei para o objetivo de proteger a fraqueza. A fraqueza é, de fato, um grande ser, pois tudo depende dela. Aquele que protege a fraqueza ganha o céu, enquanto aquele que a persegue vai para o inferno. A fraqueza, dessa maneira, é uma grande coisa. Seu poder, por assim dizer, é tal que ela pode levar para o céu e inferno todos com os quais ela possa entrar em contato. Todas as criaturas adoram o rei. Todas as criaturas são os filhos do rei.
Se, portanto, ó monarca, o rei se torna injusto, todas as criaturas são prejudicadas. Os olhares do fraco, do mune, e da cobra de veneno virulento, devem ser considerados como insuportáveis. Não entre, portanto, em contato hostil com os fracos. Tu deves considerar os fracos como sempre sujeitos à humilhação. Tome cuidado para que os olhares dos fracos não queimem a ti com teus parentes. Em uma família chamuscada pelos olhares dos fracos, nenhuma criança nasce. Tais olhares queimam a linhagem até suas próprias raízes. Não entre, portanto, em contato hostil com os fracos. A fraqueza é mais poderosa até do que o maior poder, pois aquele poder que é queimado pela fraqueza vem a ser exterminado totalmente. Se uma pessoa, que foi humilhada ou golpeada, fracassa, enquanto gritando por ajuda, em obter um protetor, o castigo divino alcança o rei e causa sua destruição. Ó majestade, enquanto no desfrute do poder, não tire a riqueza daqueles que são fracos. Tome cuidado para que os olhares dos fracos não te queimem como um fogo ardente. As lágrimas derramadas por homens atormentados pelas mentiras matam os filhos e animais daqueles que proferiram tais mentiras. Como uma vaca, uma ação pecaminosa cometida não produz resultados imediatos. O dono de uma vaca tem que esperar pelos bezerros para obter leite. Se o resultado não é visto no próprio perpetrador, ele é visto em seu filho ou no filho de seu filho, ou filho da filha. Quando uma pessoa fraca não encontra um salvador, a grande vara de castigo divino cai sobre o rei. Quando todos os súditos de um rei são obrigados pela pobreza a viver como brahmanas, por mendicância, tal mendicância traz destruição sobre o rei. Quando todos os oficiais do rei postados nas províncias se unem e agem com injustiça, é dito então que o rei ocasiona um estado de mal genuíno em seu reino. Quando os oficiais do rei extorquem riqueza, por meios injustos, ou agindo por luxúria ou avareza, de pessoas que pedem piedade deploravelmente, é certo que uma grande destruição alcançará o rei. Uma árvore imensa, nascendo, cresce até grandes proporções. Numerosas criaturas então se aproximavam e procuram sua proteção. Quando, no entanto, ela é derrubada ou consumida em uma conflagração, aqueles que recorreram a ela para se abrigarem ficam todos sem lar. Quando os residentes de um reino realizam atos de justiça e todos os ritos religiosos, e elogiam as boas qualidades do rei, o último colhe um aumento de riqueza. Quando, por outro lado, os residentes, movidos pela ignorância, abandonam a justiça e agem incorretamente, o rei é surpreendido pela miséria. Quando homens pecaminosos cujos atos são conhecidos são permitidos se moverem entre os justos sem serem punidos por seus delitos, Kali então os surpreende os soberanos daqueles reinos. Quando o rei faz com que todas as pessoas pecaminosas sejam punidas, seu reino viceja em prosperidade. Certamente prospera o reino daquele rei que presta honras apropriadas a seus ministros e os emprega em medidas de política e em batalhas. Tal soberano desfruta da vasta terra para sempre. O rei que honra devidamente todas as boas ações e boas palavras consegue ganhar grande mérito. O desfrute de coisas boas depois de dividi-las com outros, a prestação honras apropriadas aos ministros, e a subjugação de pessoas embriagadas com força, constituem o grande dever de um rei. Proteger todos os homens por meio de palavras, exército, e ações, e nunca perdoar seu próprio filho se ele transgrediu, constituem o grande dever do rei. O sustento daqueles que são fracos por dividir com eles as coisas que ele tem, e assim aumentar a força deles constitui o dever do rei. Proteção do reino, extermínio de ladrões, e conquista em batalha, constituem o dever do rei. Nunca perdoar uma pessoa embora querida, se ela cometeu um delito por ação ou palavra, constitui o dever do rei. Proteger aqueles que pedem asilo, como ele protegeria seus próprios filhos, e nunca privar alguém das honras às quais ele tem direito constituem o dever do rei. Adorar as divindades, com um coração devotado, em sacrifícios completados por presentes, e subjugar luxúria e inveja, constituem o dever do rei. Secar as lágrimas dos afligidos, dos desamparados, e dos idosos, e inspirá-los com alegria, constituem o dever do rei.
Engrandecer amigos, enfraquecer inimigos, e honrar os bons, constituem o dever do rei. Cumprir alegremente as obrigações de veracidade, sempre fazer doações de terra, entreter convidados, e manter dependentes, constituem o dever do rei. Aquele rei que favorece aqueles que merecem favores e castiga aqueles que merecem punição ganha grande mérito neste mundo e após a morte. O rei é o próprio Yama. Ele é, ó Mandatri, o Deus encarnado para todos aqueles que são corretos. O rei é Deus encarnado para todos os homens corretos, porque eles podem esperar tudo dele. Por subjugar seus sentidos, ele consegue adquirir grande afluência. Por não subjugá-los, ele incorre em pecado. Prestar honras devidas a ritvijas e sacerdotes e preceptores, e fazer bons préstimos para eles constituem o dever do rei. Yama governa todas as criaturas sem observar distinções. O rei deve imitá-lo em seu comportamento por controlar todos os seus súditos devidamente. É dito que o rei parece com aquele de 1000 olhos Indra em todos os aspectos. Ó touro entre homens, deve ser considerado como justiça aquilo que é considerado como tal por ele. Tu deves, sem ser negligente, cultivar bondade, inteligência, paciência, e o amor de todas as criaturas. Tu deves também averiguar a força e a fraqueza de todos os homens e aprender a distinguir entre certo e errado. Tu deves agir com retidão para com todas as criaturas, fazer caridade, e proferir palavras agradáveis e gentis. Tu deves manter os residentes da tua cidade e das províncias em alegria. O rei que não é inteligente nunca consegue proteger seus súditos. A soberania, ó majestade, é uma responsabilidade muito feliz para se arcar. Somente o rei que é possuidor de sabedoria e coragem, e que é conhecedor da ciência de castigo, pode proteger um reino. Aquele, por outro lado, que não tem energia e inteligência, e que não é versado na grande ciência, é incompetente para arcar com a responsabilidade da soberania. Ajudado por ministros de belo aspecto e bom nascimento, inteligentes em negócios, dedicados ao seu mestre, e possuidores de grande erudição, tu deves examinar os corações e ações de todos os homens, incluindo os próprios ascetas nas florestas. Agindo dessa maneira, tu serás capaz de descobrir os deveres de todas as classes de homens. Isto te ajudará a cumprir os teus próprios deveres, quando tu estiveres no teu país ou quando tu fores para outros reinos. Entre estes 3 objetivos, isto é, virtude, lucro e prazer, a virtude é o principal. Aquele que é de alma virtuosa obtém grande felicidade nesta vida e após a morte. Se os homens forem tratados com honra, eles podem até abandonar por causa da honra que tu possas dar a eles suas próprias esposas e filhos. Por ligar bons homens a ele mesmo, por fazer bons préstimos a eles, por meio de presentes, palavras gentis, atenção e pureza de comportamento, o rei pode ganhar grande prosperidade. Portanto, ó Mandatri, não seja negligente a estas qualidades e ações. O rei nunca deve ser negligente em procurar seus próprios pontos fracos, como também aqueles de seus inimigos. Ele deve agir de tal maneira que seus inimigos não possam descobrir seus pontos fracos, e ele deve atacá-los quando os deles estiverem visíveis. Essa é a maneira na qual Vasava, Yama, e Varuna, e todos os grandes sábios reais têm agido. Observe a mesma conduta. Ó grande rei, adote esse comportamento que foi seguido por aqueles sábios reais. Ó touro da raça Bharata, adote logo essa estrada celestial. Os deuses, os rishis, os pitris, e os gandharvas, possuidores de grande energia, cantam os louvores, nesta vida e após a morte, do rei cuja conduta é justa. Bhishma continuou, assim endereçado por Utatya, ó Bharata, Mandatri agiu sem hesitar como ele tinha sido instruído, e se tornou o único senhor da terra extensa. Haja tu também, ó rei, justamente como Mandatri. Tu irás então, depois de governar a terra, obter uma residência no céu. Capítulo 92. Vamadeva para o rei Vasumana sobre comportamento de reis. Yudhishthira disse, como deve um rei virtuoso, que deseja aderir a um procedimento de justiça, se comportar? Eu te pergunto isto, ó o principal dos homens. Responda-me, ó avô.
Bhishma disse: em relação a isto é citada a antiga história do que Vamadeva, dotado de grande inteligência e conhecedor da verdadeira significação de tudo, cantou em um tempo antigo. Uma vez, o rei Vasumanas, possuidor de conhecimento e fortaleza e pureza de comportamento, pediu ao grande Rishi Vamadeva, de grande mérito ascético, dizendo: instrua-me, ó santo, em palavras repletas de retidão e de grave importância, quanto à conduta a ser observada por mim, para que eu não possa me desviar dos deveres prescritos para mim. A ele de uma cor dourada e sentado comodamente como Yayati, filho de Nausha, aquele principal dos ascetas, isto é, Vamadeva, de grande energia, falou o seguinte. Vamadeva disse: haja justamente. Não há nada superior à justiça. Aqueles reis que são observadores da justiça conseguem conquistar a terra inteira. O rei que considera a justiça como um meio mais eficaz para realizar seus objetivos, e que age de acordo com os conselhos daqueles que são justos, resplandece com justiça. Aquele rei que desconsidera a virtude e deseja agir com força bruta, logo abandona a justiça e perde a virtude e o lucro. O rei que age segundo os conselhos de um ministro violento e pecaminoso se torna um destruidor da justiça e merece ser morto por seus súditos com toda a sua família. De fato, ele logo encontra a destruição. O rei que é incompetente para cumprir os deveres da arte de governar, que é governado pelo capricho em todas as suas ações, e que se vangloria, logo encontra a destruição mesmo que ocorra de ele ser soberano da terra inteira. Aquele rei, por outro lado, que deseja prosperidade, que é livre de malícia, que tem seu sentido sob controle, e que é dotado de inteligência, prospera em afluência como o oceano, aumentando com as águas descarregadas nele por 100 rios. Ele nunca deve considerar que tem virtude, prazeres, riqueza, inteligência, e amigos suficientes. Desses depende a conduta do mundo. Por escutar a esses conselhos, o rei obtém fama, realizações, prosperidade, e súditos. Dedicado à virtude, o rei que procura a aquisição de virtude e riqueza por tais meios, e que inicia todas as suas medidas depois de refletir sobre seus objetivos, tem êxito em obter grande prosperidade. O rei que é mesquinho e sem afeição, que aflige seus súditos por meio de castigos indevidos, e que é estovado em seus atos, logo encontra a destruição. Aquele rei que não é dotado de inteligência fracassa em ver suas próprias falhas. Coberto de infâmia nesta vida, ele cai no inferno após a morte. Se o rei dá honra apropriada para aqueles que a merecem, faz caridade, e reconhece o valor de palavras gentis por si mesmo proferidas em todas as ocasiões, seus súditos então dissipam as calamidades que o surpreendem, como se elas tivessem caído sobre eles mesmos. O rei que não tem instrutor nos caminhos da justiça e que nunca pede conselhos a outros, e que procura adquirir riqueza pelos meios que o capricho sugere, nunca consegue desfrutar de felicidade por muito tempo. Aquele rei, por outro lado, que ouve as instruções de seus preceptores em questões ligadas com virtude, que supervisiona ele mesmo os negócios de seu reino, e que em todas as suas aquisições é guiado por considerações de virtude, consegue desfrutar de felicidade por um longo tempo. Capítulo 93. Idem. Vamadeva continuou: quando o rei, que é poderoso, age injustamente em direção aos fracos, aqueles que nascem em sua linhagem imitam a mesma conduta. Outros, também, imitam aquele canalha que espalha o pecado. Tal imitação do homem não controlado por restrições logo traz a destruição sobre o reino. A conduta de um rei que é cumpridor dos seus próprios deveres, é aceita pelos homens em geral como um modelo para imitação. A conduta, no entanto, de um rei que abandona seus deveres, não é tolerada nem pelos seus próprios parentes. O rei imprudente que, desconsiderando as injunções declaradas nas escrituras, age com arrogância em seu reino, logo encontra a destruição. Aquele kshatriya que não segue a conduta observada desde os tempos antigos por outros kshatriyas, vencido ou vencedor, é citado como tendo abandonado os deveres kshatriya. Tendo capturado em batalha um inimigo nobre que fez algum bem ao conquistador em uma ocasião anterior, o rei que, estimulado pela malícia, não lhe presta honras, se desvia dos deveres kshatriya.
O rei deve mostrar seu poder, viver alegremente, e fazer o que for necessário em épocas de perigo. Tal soberano se torna querido para todas as criaturas e nunca perde a prosperidade. Se tu fizeres desserviço para alguma pessoa, tu deves, quando chegar a ocasião, fazer serviço a ela. Alguém que não é amado verá um objeto de amor, se ele faz que é agradável. Palavras falsas devem ser evitadas. Tu deves fazer o bem a outro sem ser solicitado. Tu nunca deves abandonar a justiça por luxúria ou ira ou malícia. Não dê respostas rudes quando questionado por alguém. Não profira palavras indignas. Nunca tenha pressa em fazer alguma coisa. Nunca te entregue à malícia. Por tais meios um inimigo é conquistado. Não ceda à alegria excessiva quando qualquer coisa agradável ocorrer, nem te permita ser dominado pela tristeza quando qualquer coisa desagradável ocorrer. Nunca te entregue à angústia quando teus recursos pecuniários estiverem esgotados, e sempre lembre do dever de fazer o bem para teus súditos. O rei que sempre faz o que é agradável em virtude de sua disposição alcança o sucesso em todas as suas medidas e nunca perde a prosperidade. O rei deve sempre, com atenção, apreciar aquele empregado devotado que se abstém de fazer o que é prejudicial para seu chefe e que sempre faz o que é para o seu bem. Ele deve designar em todos os grandes negócios pessoas que tenham subjugado seus sentidos, que sejam devotadamente leais e de comportamento puro, e possuidoras de habilidade. Aquela pessoa, que pela posse de tais qualificações agrada ao rei e que nunca é negligente em cuidar dos interesses de seu mestre deve ser nomeada pelo rei nos negócios de seu reino. Por outro lado, o rei fica desprovido de prosperidade por nomear para trabalhos importantes homens que são tolos e escravos de seus sentidos, que são cobiçosos e de conduta não respeitável, que são enganadores e hipócritas, maliciosos, de alma pecaminosa, e ignorantes, de mente baixa, e viciados em bebida, jogo, mulheres, e caça. O rei que, primeiro protegendo a si mesmo, protege outros que merecem proteção, sente a satisfação de encontrar seus súditos crescendo em prosperidade. Tal rei sucede também em obter grandeza. O rei deve, por meio de agentes secretos que sejam dedicados a ele, observar a conduta e ações de outros reis. Por tais meios ele pode obter superioridade. Tendo ofendido um rei poderoso, ele não deve se acomodar com o pensamento de que ele, o ofensor, vive a uma grande distância do ofendido. Tal rei, quando ofendido, cai sobre o ofensor como o falcão se lançando sobre sua presa, em momentos de descuido. O rei cujo poder foi consolidado e que confia em sua própria força, deve atacar um vizinho que é mais fraco do que ele mesmo, mas nunca um que é mais forte. O rei que é dedicado à virtude, tendo obtido a soberania da terra por meio de coragem, deve proteger seus súditos justamente e matar inimigos em batalha. Tudo pertencente a este mundo está destinado à destruição. Nada aqui é durável. Por esta razão, o rei, aderido à justiça, deve proteger seus súditos justamente. A defesa dos fortes, batalha, a administração da justiça, consulta sobre questões de política, e manter os súditos em felicidade. Estas 5 ações contribuem para aumentar os domínios de um rei. O rei que cuida apropriadamente destes é considerado o melhor dos reis. Por sempre se encarregar disto, o rei consegue proteger seu reino. É impossível, no entanto, para um homem supervisionar todos esses assuntos todo o tempo. Transferindo tal supervisão para seus ministros, o rei pode governar a terra para sempre. O povo faz seu rei uma pessoa que é generosa, que compartilha todos os objetos de prazer com os outros, que possui uma tendência branda, que tem comportamento puro, e que nunca abandonará seus súditos. É obedecido no mundo aquele que, tendo ouvido conselhos de sabedoria, os aceita, abandonando suas próprias opiniões. O rei que não tolera os conselhos de um bem-querente por causa de sua oposição aos seus próprios pontos de vista, que escuta com inatenção o que lhe é dito em oposição às suas opiniões, e que nem sempre segue a conduta de pessoas superiores e nobres, vencido ou não vencido, é citado como tendo abandonado os deveres kshatriyas.
de ministros que foram uma vez castigados, de mulheres em especial, de montanhas e regiões inacessíveis, de elefantes e cavalos e répteis, o rei deve sempre, com cuidado, se proteger. O rei não deve montar elefantes e cavalos indóceis, deve se proteger contra répteis venenosos e os artifícios de mulheres, e deve tomar cuidado especial enquanto subindo montanhas ou entrando em regiões inacessíveis tais como florestas e vales arborizados. Aquele rei que, abandonando seus principais ministros, faz seus favoritos pessoas inferiores, logo cai em desgraça, e nunca consegue realizar os fins planejados de suas medidas. O rei de alma instável, que, cedendo à influência da ira e malícia, não ama e honra aqueles entre seus parentes que possuem boas qualidades, é citado como vivendo à beira da destruição. O rei que se liga a pessoas ilustres por lhes fazer o bem, mesmo que ele possa não gostar delas no fundo, consegue desfrutar de fama para sempre. Tu nunca deves impor impostos fora de época. Tu não deves sofrer pela ocorrência de algo desagradável, nem te regozijar extremamente por algo agradável. Tu deves sempre te dedicar à realização de atos bons. Quais entre os que dependem do rei são realmente dedicados a ti, e quais são leais a ti por medo, e quais entre eles têm defeitos, deve sempre ser averiguado por ti. O rei, mesmo se ele for poderoso, não deve confiar naqueles que são fracos, pois em momentos de descuido os fracos podem atacar o poderoso como um bando de urubus agarrando sua presa. Um homem de alma pecaminosa procura prejudicar seu mestre mesmo que o último seja de palavras gentis e possua todas as habilidades. Não coloque, portanto, tua confiança em tais homens. E aí a ti, o filho de Naúcha, ao declarar os mistérios da arte de reinar, disse que uma pessoa dedicada a governar homens deve matar até inimigos que são desprezíveis.